Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pronomes demonstrativos. Na aula passada a gente viu os pronomes possessivos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pronomes demonstrativos. Lembrando que nós estamos vendo lá o gênero crônica argumentativa, né? E que os pronomes se fazem presentes, digamos assim, nas nossas leituras. Então, por isso que a gente precisa trabalhar ali certinho, verificar qual que é a função de cada um deles para que a nossa leitura fique mais tranquila, né? Então, vou compartilhar com vocês a minha tela, pronomes demonstrativos, né? Então, assim, teoricamente, quando fala em pronomes demonstrativos, você já pensa no demonstrar algo, né? Essa é a primeira palavra que nos vem à cabeça. Então, assim, toda vez que a gente fala de pronomes demonstrativos, né, eles são utilizados para explicar a posição de uma certa palavra em relação às outras, ou a um contexto, né? Então, essa relação ela pode ocorrer em termos de espaço, tempo ou discurso, de um modo geral, né? Quando a gente fala de pronomes, a gente pensa que é algo bem simplesinho, e não é tão simples assim. Quando a gente vai trabalhar um pouquinho mais a fundo, a gente vê que tudo faz sentido, né? Que as coisas vão se encaixando. Então, toda vez que a gente falar, né, do pronome demonstrativo, pensando no espaço, né? A gente tem ali, né, uma certa regrinha, a gente tem, né, um certo contexto para que ele exerça a função que ele precisa exercer ali dentro da frase, né? Então, nesse caso, ó, compro este carro, né? Este carro aqui, ó, pronome demonstrativo, né? Este carro, e este aqui está relacionado ao aqui, né? A pessoa está demonstrando algo que esteja aqui, né? Então, o pronome este indica que o carro está perto da pessoa que fala, né? Perto de quem está falando. Então, este carro aqui, ou esse aqui, né? Vai me trazer que é algo perto, tá? Então, depois, no meu segundo exemplo que eu coloquei aqui para vocês, compro esse carro aí. Ó, é essa a diferença, né? Compro esse carro. Aí esse tem o significado do aí. Então, o pronome esse indica que o carro está perto da pessoa com quem eu falo, né? Então, ou afastado da pessoa que está falando. Então, ou está perto da pessoa com quem eu estou falando, ou está longe de mim, pelo menos, esse carro, né? Então, aqui no primeiro momento, o este é para perto, e o esse é para longe. Teoricamente, é essa linha de raciocínio, tá? Depois, compro aquele carro. Esse aquele também está relacionado ao lá, né? Então, o pronome aquele diz que o carro está afastado da pessoa que fala e daquela com quem fala. Então, o carro está afastado, né, de mim, no caso, e da pessoa que eu estou conversando também. Então, aquele carro lá, a gente demonstra ele, eu mostro que ele está bem longe, né? Então, ele está longe de mim e da pessoa que está conversando comigo, da pessoa que faz parte do discurso comigo. Beleza? Então, nesse momento aqui, né, o carro está perto de mim, nesse momento o carro está longe de mim e pode estar perto da pessoa com quem eu falo, né? E daí, neste último momento, que é o caso do aquele, ele está longe de nós duas, de mim e da pessoa com quem eu estou conversando. Ok, pessoal? Esse é o primeiro momento no espaço, né? Então, assim, tem uma observação que eu acho bem importante, eu coloquei aqui para vocês, e eu deixei ela sem exemplo. Depois, em um outro momento, se necessário, a prof pode retomar. Então, assim, ó, atenção. Em situações de fala direta, né, tanto ao vivo quanto por meio de uma correspondência, né, que é uma modalidade escrita, né, da fala, meio de uma carta, por exemplo, é uma modalidade escrita da fala, né? São particularmente importantes o este e o esse, né? O primeiro localiza os seres em relação ao emissor, e o segundo, os seres em relação ao destinatário, né? Então, se um vai estar relacionado ao emissor e o outro vai estar relacionado ao destinatário, para quem vai essa correspondência, se eu trocar a posição dos dois, eu posso causar ali uma ambiguidade, eu posso causar uma frase que vai ficar um pouco, né, um pouco mais difícil da pessoa compreender, né? Vai ter um outro sentido, digamos assim. Então, é bem importante que eu saiba utilizar o esse e o este no momento certo, ok? Principalmente daí quando é nessa questão, né, de tipo de correspondência. Depois, pessoal, depois no tempo, né? Com relação ao tempo, também a gente tem aqui a observação do este, esse e aquele, né? E praticamente, teoricamente, né, a linha de raciocínio próximo com relação ao espaço. Então, no tempo, a gente tem assim, ó, este ano está sendo bom para nós. Então, o pronome este refere-se ao ano presente. Então, é o ano que nós estamos vivendo, né? O ano presente, 2020. Este ano, o ano que nós estamos vivendo, né?
Na segunda frase eu tenho, esse ano que passou foi razoável, desculpa. Esse ano que passou foi razoável. Então, o pronome esse refere-se ao ano passado, né? A um passado próximo, digamos assim. Então, de repente, poderia ser 2019, né? Então, um passado próximo, né? 2019. Depois, o aquele, né? Aquele ano foi terrível para todos. Então, o pronome aquele está se referindo a um ano distante. Então, sei lá, 2002, sei lá, 98, sei lá, né? Um passado distante, que já passou. Nossa, aquele ano foi terrível, né? Então, esse aqui, o este, relacionado ao que nós estamos vivendo. Esse, a um passado próximo, então poderia ser um ano anterior, né? E o aquele, a um passado bem distante, ok? Essa é a linha de raciocínio. Depois, os pronomes demonstrativos, eles podem ser variáveis e podem ser invariáveis também, né, gente? Então, assim, como a gente viu lá nos pronomes indefinidos, lá no começo das nossas aulas, né, a gente sabe que aquele que é variável, né, ele obedece à regrinha lá de flexão, né, de gênero, de número, né? E o que é invariável não obedece à regrinha. Essa é a linha de raciocínio, né? Então, assim, variáveis, nós temos o este, esta, esse, essa, aquele e aquela. Então, todos eles, né, eu consigo flexionar, né? Então, observem, estes, né? Esta, estas, né? Então, eu tenho singular, plural, feminino, masculino, né? Então, eu consigo fazer a flexão de número e gênero, obedece certinho. Já o invariável, não, né? O invariável eu tenho lá como pronome demonstrativo, eu tenho isto, isso e aquilo. Então, eu não posso dizer istos, está muito errado. Não dá, né, gente? Realmente está muito errado. Istos não existe, né? Issos também não. Aquilos, então piorou, né, gente? Não dá, não consigo. Aquila também não dá, né, gente? Impossível, então não consigo. O que eu consigo fazer flexões de gênero e de número são os que são variáveis e os que eu não consigo são os que são invariáveis. Eles não vão obedecer a regrinha, ok? Vamos lá. Próximo passo. Eu coloquei aqui algumas outras palavras que também aparecem como pronome demonstrativos em algumas orações, em algumas frases. E que é importante a gente saber identificar certinho, né? Então, eu coloquei lá o a e o o, né? Ou as e os também, né? Que teoricamente funciona como artigo. Aí você vai falar, professora, mas não é artigo, né? Sim, mas dependendo do momento, né, dentro de um contexto, ele pode fazer o papel de pronome demonstrativo. Então, a gente tem lá, ó, quando estiverem antecedendo, né, o que e puderem ser substituídos por aquele, ou aqueles, ou aquela, e aquelas também. Então, por exemplo, e aquilo também. Então, por exemplo, não ouvi o que disseste. Então, não ouvi aquilo que disseste. Então, quando eu puder fazer essa substituição aqui, ó, o aquilo pelo o, né? Quando eu puder fazer esse tipo de substituição, ele estará relacionado sim a um pronome demonstrativo, por mais que ele seja um artigo, a gente sabe que ele é um artigo, mas ele pode representar esse papel de pronome demonstrativo também, tá? Então, ó, segundo exemplo da prof. Essa rua não é a que eu te indiquei. Então, esta, né? Rua não é aquela que eu te indiquei. Então, aqui, ó, o a e o aquela, ó. Então, toda vez que eu puder fazer essa substituição, né? Ele não vai funcionar daí como artigo, e sim como um pronome demonstrativo. Ok? Temos também a palavra mesmo e mesma, mesmos e mesmas também, né? Que dentro de um contexto ele é utilizado, claro, para retomar alguma oração, para retomar alguma informação que já foi dita. Então, quando ele é utilizado para retomar essa questão, ele pode sim ser utilizado como um pronome demonstrativo. Então, ó, estas são as mesmas pessoas que o procuraram ontem. Então, estas são as mesmas, né? As mesmas pessoas. Então, eu não deixo de estar demonstrando algo, né? Então, estou demonstrando que estas são as mesmas pessoas. Ele vai funcionar como pronome demonstrativo, porque ele está retomando estas ali, está relacionado a pessoas, ok? Depois, o próprio e o própria, né? Por exemplo, vamos lá. Os próprios alunos resolveram o problema. Então, os próprios alunos. Quem resolveu? Os alunos, né? A gente está demonstrando quem foi que resolveu os problemas. Depois, a palavra semelhante e semelhantes, né? Então, por exemplo, não compre semelhante livro, né? Então, não compre aquele livro, né? Ou um livro que seja semelhante àquele, né? Então, mais ou menos essa linha de raciocínio. Depois, o tal e o tais, né? Então, tal era a solução para o problema. Então,
essa era a solução para o problema. Por exemplo, poderia ser, né? Então, a gente consegue fazer essa substituição aqui também. Então, toda vez que ele que a palavrinha puder tomar esse espaço, né? Essas palavrinhas que a prof deu exemplo ali, o tal, o tais, o semelhante, o próprio, o mesmo, né? Então, toda vez que essas palavrinhas forem utilizadas para retomar, né? E estiverem indicando alguma coisa, vai ter esse sentido ali de pronome demonstrativo. Podem também funcionar como pronome demonstrativo. Ok, pessoal? Então é isso, né? Dúvidas que forem surgindo, a gente vai resolvendo pelas nossas aulinhas do Zoom. Ok? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.